Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. Eu estou recebendo a presença do Amaury Alves, ele que está com o espetáculo A Oca do Curumim, e que também vai falar um pouco, parece que semana passada, é recente essa informação, ele vai dirigir de novo o Caminhos da Independência. Fechou semana passada, é isso, Amaury? Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, obrigado pelo espaço para divulgar o trabalho. Caminhos da Independência nós já estamos negociando há um bom tempo, né? E o Lorimar, que é o produtor do espetáculo, me convidou novamente para dirigir. Então, a direção é minha, o texto é meu, a cenografia também, e vamos fazer mais uma vez um musical, um espetáculo musical. O Caminhos da Independência que se tornou, o Lorimar, quando começou a fazer esse evento, se tornou hoje um ponto de discussão cultural, não só como espetáculo, mas mostrando que pode se fazer arte de boa qualidade em Cubatão. É possível fazer arte de boa qualidade no Brasil inteiro, né? Para isso você precisa ter projeto, uma boa equipe, e força de vontade. Eu estou dizendo isso porque eu vejo, quando eu passo na 9 de abril, vejo aquele teatro municipal, né? Tanto dinheiro gasto lá e que tantas administrações passaram e ninguém conseguiu dar um fim àquele problema. O Lorimar, com todas as dificuldades que um grupo, porque a essência é um grupo de teatro, né? O Teatro do Caos é um grupo teatral. É o início, né? E tá aí, e esse ano você também pretende fazer um musical? Nós vamos fazer. Já está pensando, Amaury? A gente não para de pensar, né? Estamos pensando sempre, né? No ano passado, e essa estrutura do musical que nós fizemos, vocês acabaram de ver um trechinho, inclusive é o início do espetáculo, onde eu faço... Nós tivemos quantos... Foram 300 atores da comunidade, mais os convidados, né? E uma arquibancada montada para receber 3.000 pessoas por noite. Vamos repetir isso. Só que esse ano provavelmente chegaremos a 600 atores. Nossa, vai dobrar, é a intenção. Vamos dobrar o número de participantes, porque o Teatro do Caos tem um projeto muito interessante, patrocinado pela Petrobras, e que eles têm 400 alunos de teatro hoje, são jovens, e que querem muito participar também do processo do Caminhos da Independência, que na verdade é um aprendizado, né? Então, contando já com essa nova massa, né, com essa mão de obra disponível e com vontade de participar, nós devemos chegar a uns 600 participantes. Puxa vida, é um número significativo, né? É muita gente, e quanto mais pessoas participando, melhor para o desenvolvimento do espetáculo. No ano passado o público prestigiou? Nós tivemos lotado todas as noites e a partir do segundo dia foi necessário montar um sistema de telões na área externa, para que o público que não conseguiu entrar para assistir pudesse assistir do lado de fora. Então, e o público compareceu. E sem ir embora, ficaram o tempo inteiro embaixo de chuva nos dias que choveram, não foi ninguém embora, foi muito emocionante. E é curioso como a Baixada tem se tornado uma referência em espetáculos ao ar livre, né? Eu acho que é uma característica da cidade, né? Cidades com uma quantidade grande de pessoas comportam, né, com uma quantidade grande de habitantes, elas comportam espetáculos com uma estrutura como essa. Né? Santos tentou fazer Não, tentou não. Santos fez. Há muito mais do que 2, fez uma encenação sobre o José Bonifácio. Mais de 2, 3 anos atrás? Muito mais. Deve ter aí uns 7 anos, 6 anos no mínimo. Mas não pegou? Não, eu não sei se não pegou, se não era projeto. Qual é o espetáculo ao ar livre? Você tem que insistir? Quer dizer, não adianta fazer tem que ser... Olha, eu não vou dizer que não pegou aqui em Santos, porque eu fui assistir e estava lotado. Estava lotado? Lotado. Foram 2 ou 3 noites. Mas pode não ser o direcionamento. Pode ser. Eu não lembro por quê, pode ter sido feito... Não era uma sequência. Mas é sempre bom porque envolve, vamos falar, enquanto artista, né? Você é investimento na cidade,
né? Porque você tem que contratar mão de obra, e essa mão de obra são artistas da cidade, são figurinista, cenógrafo, assistência de direção, sonoplasta, iluminador, e são pessoas que são contratadas na cidade. Então você mantém... que envolve, né? Sim, tem todo um... e isso traz, quando você consegue desenvolver uma continuidade do espetáculo, isso se transforma, sim, em um evento que atrai investimentos, que atrai turista, e é responsável pela formação artística e cultural de muitas pessoas que não têm a possibilidade de participar de um projeto como esse. As pessoas, um ou outro, faz teatro amador acanhado na escola, mas não tem oportunidade de se aproximar de um projeto, de um evento com uma estrutura como essa. Então é um evento transformador. E para muitas pessoas que participam, e você está convidado, né, o ouvinte, a se inscrever, a participar do Caminhos da Independência, as inscrições começam hoje no Teatro do Caos em Cubatão, vão todo dia das 2 até as 4 horas da tarde, até domingo. Né? É a aventura de uma vida. Tem que ter algum requisito? Ser maior de 14 anos, né? Não tem idade máxima, inclusive nós temos lá um pessoal da melhor idade sempre participando. O que precisa é ter vontade e disponibilidade para os ensaios. E para muitas pessoas, isso é uma forma de inclusão na vida da cidade. É uma forma de participar de algo grandioso, de algo que vai fazer diferença para a vida da cidade e para a vida da pessoa que está participando. Muita gente passa o ano aguardando e falando sobre eu fiz, eu estava lá. É a grande aventura de uma vida para uma quantidade imensa de pessoas. Então isso é muito importante. É uma forma da cultura inserir as pessoas na vida da cidade, não é? De verdade. E não apenas serem meros espectadores do que acontece. Não, eu faço parte. Eu sou a história agora também. Isso vai ser uma história da pessoa que vai ser contada para os filhos, para os netos, para os bisnetos. O Lorimar contou a história do chá que Dom Pedro tomou e que teve um probleminha, né, e que ele teria parado em Cubatão. Na verdade, como é que hoje é desenvolvido o roteiro? O espetáculo Caminhos da Independência é uma ideia do Lorimar Vieira, que é o produtor do espetáculo em Cubatão. Você sabe, o primeiro programa Ação e Reação, no dia 21 de abril de 1998, Lorimar foi o Teatro do Caos. A primeira pauta. Eles conseguiram em Cubatão uma estrutura importantíssima que deve servir como exemplo para quem produz cultura. É possível, eles têm um teatro muito bem equipado, que com o passar dos anos, é claro que existe o apoio do poder público para isso acontecer e patrocínios, mas ele existe por causa da força de vontade do grupo lá, do Teatro do Caos. Do trabalho. Exatamente. Então eles ocupam um espaço que é público, que não existia nada, mas eles foram colocando benfeitorias lá e hoje existe um teatro. E o verdadeiro teatro municipal de Cubatão hoje é o Teatro do Caos, por onde tudo passa. Onde acontece teatro é no Teatro do Caos. E é impressionante como o Santos, sem desvalorizar Cubatão, uma cidade maior, Santos é uma cidade maior, tem mais moradores, nós dependemos, de certa maneira, a parte cultural, no aspecto físico, né, depende de espaços municipais, com exceção do SESC e do SESI, né? São teatros mas Santos ainda está bem servido, é uma das cidades que eu conheço com o maior número de casas de... Mas normalmente mantém um teatro... Nós temos algum teatro não. de alguém? Não, mas veja bem, a característica do... né? Que foi o Teia, né? Que teve um teatro de bolso pequenininho por um tempo. Mas no passado... eu acho que a Carla está falando Tescom, mas o Tescom tem... Hoje eles têm um espaço. Não tem, é pequeno, mas aqui em Santos é quem conseguiu montar um espaço próprio. Não é alugado, é deles, é da Carla e do Pedro. Né? É ótimo. Então quem tem espaço próprio hoje, na Praia Grande, tem um grupo que também está montando um espaço, que é o Aroeiras. Eles têm um espaço lá que eles estão montando
eu não sei qual é o formato, mas com certeza existe sim a parceria do poder público. O poder público precisa participar, manter um teatro é muito caro. Com certeza. É o caso do Teatro do Caos. Eles não pagam impostos, não pagam aluguel, o que eles colocam de benfeitoria lá é para a comunidade, inclusive é um espaço que é usado para a comunidade. Com certeza. E que é o que deveria acontecer, o poder público deveria fazer. Aqui em Santos tem um espaço que estão criando, é a Vila da Arte, a Vila que é ali no centro, do lado da rodoviária, que tem grupos ocupando. É uma ocupação de espaço público, onde os grupos lá artísticos... Cadeia, onde era não é a Cadeia Velha, não. É quase em frente à Cadeia Velha, ali na praça do lado da rodoviária. Eu já ouvi falar desse então, espaço. Então, é a Vila da Arte, ou Vila do Teatro, algo assim. É um prédio que está sendo ocupado, uma casa. Exato. Enfim. Então o poder público entra com o espaço e os grupos fazem acontecer, lógico. Se apropriam e quem ganha? Todo mundo. Ganham os artistas, ganha o cidadão, ganha a administração pública, porque manter um espaço é muito difícil, não só pelas questões estruturais, mas você ter pessoas ali trabalhando e desenvolvendo projetos, isso custa. Você lembra da Cadeia Velha, por muito tempo tentou se tornar um ponto de espetáculos, mas não conseguiu se firmar. Em um determinado momento, até cada espaço era ocupado por um grupo, com apresentações distintas. Mesmo assim é muito difícil. Sim, e falando, a gente não tem espaço, tem o teatro a bordo, tem um espaço ali também na Praça da Cadeia Velha ali eles têm um teatro lá, onde eles fazem apresentações de teatro, é alugado, não é deles, então é difícil manter. Tem isso, mas é um espaço que o grupo lá está mantendo e desenvolvendo. Então já são 3 aí, já são 3 espaços. Eu achei que não tinha nenhum, nós já temos 3. Inclusive você devia convidar o pessoal que está lá nesse espaço para vir aqui divulgar, para mostrar o que eles estão fazendo. Já fica aí, liga para o Augusto. Aí, turma, liga para ele aí, para o Augusto, e agenda que ele vai dar espaço para divulgar. Esse da Cadeia Velha, eu já li alguma coisa sobre isso. O Tescom vem fazendo um trabalho muito grande, inclusive agora, né? Tem o FECET, de cenas teatrais, é também com muito sacrifício, foi fazendo. Eles conseguiram chegar hoje já, a Carla e o Pedro, numa organização bem diferente, profissionalizaram. Começou pequeno, mas Santos tem essa característica, você tem muita gente boa, muita gente com vontade de fazer. Então, o poder público, ele precisa auxiliar. Quando o poder público auxilia, deixa as pessoas, os artistas criarem, desenvolverem, os projetos vão à frente. As coisas Quando o poder público inventa dele criar, aí não vai para frente. Então o poder público tem que apoiar, tem que estruturar. Não inventa de criar, porque precisa ter profissional competente, profissional com qualificação. E sem rabo preso, né? E sem rabo preso. E Santos tem uma característica na Baixada muito interessante. Você tem artistas aqui e produtores de diversas áreas. E quando existe espaço para as coisas acontecerem, você tem grandes momentos, você tem... Santos não passa necessidade. Amori, antes que a gente se esqueça, você está no Brisamar com a Oca do Curumim, não é? Isso. Nós estamos, na verdade, é outro projeto nosso que nós desenvolvemos, é um trabalho de contação de histórias. A Companhia Histórias do Baú trabalha muito com essa linguagem de contação de histórias. Criamos um espetáculo novo, que é a Oca do Curumim, que são lendas indígenas brasileiras, que são contadas, são vários atores da companhia, e os 2 que começaram lá no Brisamar é o Henrique Dias Alves, que é o meu filho mais velho, e a Beatriz Dias, também, que é minha filha, que já estão envolvidos na questão da produção cultural, e nós criamos esse projeto de contações de histórias que acontece até sexta-feira, gratuitamente, lá no Brisamar, em São Vicente. É gratuito, as pessoas podem ir. Carinha, nós temos fotos, vamos mostrar agora as fotos. A Oca do Curumim, está lá no Brisamar. É um trabalho interativo. Sexta-feira. Isso, começa às 3 horas, vai até às 18 horas. Às 18 horas. Sessões de meia hora. Exato, são histórias curtas, cada dia é uma lenda diferente. Então nós contamos lá, os atores estão contando a lenda do Muiraquitã, a lenda da noite e a lenda da mandioca. Esse aí é o meu mais velho e a Beatriz é
é a outra atriz da família também. O Amaury está que nem o Silvio Santos, o meu filho número 1, número 2, número 3, número são 4. São 4, os 4 são artistas. Que legal. Né? São 4 filhos artistas. Né? Então... E a criançada assimila essa informação, essa cultura tão própria nossa? Olha, quando nós criamos esse projeto, a ideia era exatamente esse, não é? Trabalhar um resgate de lendas tão tradicionais e não muito conhecidas, né? E as crianças, elas participam, inclusive, durante a história, de uma aldeia, né? Elas se vestem, colocam os cocares, elas sentam em círculo ao redor do contador de histórias, que faz a vez de um pajé. Nós trabalhamos a linguagem, muitas palavras guaranis, que são faladas e explicadas. Nós procuramos aproximar o público infantil ali desta cultura indígena tão desgastada. E quando você escuta falar em cultura indígena, normalmente é algum conflito que está acontecendo, né? E é de uma riqueza ímpar, né? Então, nós procuramos, são histórias curtas, para que inclusive as crianças, ainda mais num espaço onde as pessoas, como é o shopping, né? E o shopping hoje, os shoppings no Brasil, eles vêm se transformando num espaço não só de compras, mas um espaço de entretenimento e de cultura. Né? As pessoas procuram o shopping para tudo, então vamos colocar cultura no shopping, né? E aproximar as pessoas desses projetos desta forma. E o Brisamar, o Praia Mar são parceiros nossos nisso aqui na Baixada, o Miramar também. Nós temos conseguido fazer projetos muito bacanas, muito interessantes. As crianças participam, as crianças vibram, arregalam um olho deste tamanho com as histórias que são contadas, porque as lendas indígenas elas são muito mágicas, são repletas de situações inusitadas. E para ilustrar isso, nós criamos todos os personagens a partir de cabaças, pintadas com grafismos indígenas, feitas pelo André Reis. Trabalhamos com penas, trabalhamos com palhas e criamos um ambiente ali muito próximo, apesar de ser alegórico, muito próximo do que seria um ambiente de uma oca, do centro da aldeia ali. O Ailton da Vila Cascatinha, a maioria, o que você acha de grupos que vêm de fora para fazer projeto escola? Alguns deles fazem de forma correta e outros não. Ele gostaria da sua opinião a respeito do assunto. A minha opinião com relação a isso é que as pessoas só precisam aprender a comprar cultura como você escolhe um bom produto numa prateleira. Não é porque é cultura, é um projeto cultural, que ele é bom ou é ruim. Você precisa saber avaliar. Mas eu não tenho absolutamente nada contra grupos que venham de fora mostrar, desde que com qualidade. Esse negócio do que é de fora, né? Eu acho que cultura, senão nós ficaríamos fechados de tal forma que não viríamos nada de lugar nenhum. Seríamos uma aldeia fechados dentro de nós mesmos. O que nós precisamos, na verdade, é que quem consome cultura tenha discernimento, mas para se ter discernimento ou melhor, também... quem compra a cultura que os outros vão ver, né? Porque às vezes acontece isso, né? A escola que compra um espetáculo, não sei como é que funciona isso exatamente, mas quando vem um espetáculo, a preocupação daquele que vai permitir a apresentação, veja se o espetáculo é de boa qualidade. E a minha recomendação sempre é trabalhar, para quem tem trabalhos e é aqui da região, que é da cidade, que esteja sempre aprimorando o que está fazendo, para que as suas produções tenham qualidade cultural, tenham um acabamento, tenham uma apresentação, e aí com certeza o que vem de fora não vai afetar, porque existe espaço para todo mundo, e se fosse assim, nós que somos da região não poderíamos nos apresentar em lugar nenhum, lugares, não é? Ficaria... E a minha companhia de teatro já esteve inclusive em diversos países, nós rodamos o Brasil inteiro, então essa troca é importante. O ruim é quando o produto é ruim, mas isso é ruim em qualquer lugar, não é para quem vem de fora, para quem está aqui. Sim, é verdade, é uma questão de cuidado, né? Porque um espetáculo teatral envolve adereço, qualidade de figurino, qualidade de roteiro, não é? O conteúdo, a proposta, a direção, os atores. Não é só, é um entretenimento. Vai além de entretenimento. E o que costuma acontecer é quando as pessoas preparam projetos para a escola, esquecem um pouco do cuidado, né?
Parece, é para a escola, pode ser de qualquer jeito. E não é. Você isso que eu estou dizendo, a qualidade. Você que é artista, nós que somos artistas, a gente tem que pensar sempre no resultado. Quanto melhor for o resultado, melhor para todo mundo. A consequência é o aumento do público. Ainda tem grupos que montam Chapeuzinho Vermelho? Não, né? Tem, vou te dizer, mas não é, o problema não é Chapeuzinho Vermelho. Não estou desfazendo, só estou como curiosidade. Então eu vou até, existe um ranço por causa disso. Em 2000, nós ganhamos o APCA, que é o Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, com um espetáculo que foi considerado, isso em São Paulo, pela crítica especializada, como o melhor espetáculo para criança dos últimos anos em São Paulo. Então nós ganhamos em 2000, mas dizendo que era o melhor dos últimos anos. O APCA é hoje um dos principais prêmios do teatro brasileiro, o principal prêmio do teatro aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E o espetáculo era Os Três Porquinhos, a Pantomima. Só que não é por ser um conto clássico que era um caça-níquel. Nós estivemos 7 meses em cartaz em São Paulo, lotando os teatros, e os pipoqueiros, o vendedor de algodão doce, não queriam que a gente fosse embora. Eles nunca tinham visto tanta criança. Então o nome, por ser tradicional, ajudou a levar público. Dizendo das histórias, sim. Ainda as histórias tradicionais ainda... Sim, mas é que existe, mas é importante falar isso, porque normalmente, inclusive para conseguirmos o espaço em São Paulo, para a gente conseguir esse espaço que nós tivemos lá, nós tivemos que trazer uma pessoa para assistir aqui em Santos. E eu não falei o nome do espetáculo, porque eu sabia que se eu falasse que era Os Três Porquinhos, a pessoa não viria. Eliette Negreiros, que é coordenadora da programação lá no Centro Cultural São Paulo. Lisete Negreiros. E ela veio. Quando acabou o espetáculo, a primeira coisa que ela fez foi falar: olha, Mauri, eu preciso pedir desculpas. Desculpas? Mas por quê? Não, porque quando eu entrei no teatro, foi no Sesc aqui, e vi lá o banner, Os Três Porquinhos, a minha vontade era virar e ir embora. Então existe um ranço, sim. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que produz o caça-níquel, o bate-carteira, como a gente costuma dizer, usa o conto tradicional. Mas isso não quer dizer que não vai ser um grande espetáculo. Esse ser tradicional, na verdade, é a qualidade de um roteiro, de uma história, né? Amor, eu estou encerrando o programa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Brisamar, né? Até sexta-feira, sessões de meia e meia hora. Estaremos lá. Muito bem, muito obrigado pela participação. Vou marcar o Amaury de novo para falar dos caminhos da independência, se Dom Pedro tomou o tal do chá ou não tomou. Mas aí tem que trazer o Lorimar, diz que o Lorimar estava lá na época. Nós vamos encerrar o programa de hoje, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto dos estúdios da Santa Cecília TV. Muito obrigado pela audiência, até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau.